Então, a graça e a paz da parte de Deus, mais uma vez. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aqui diante de mais um ensino profundo do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Ele agora aborda algo que, à primeira vista, pode parecer trivial, supérfluo, que é o uso dos juramentos. Mas não nos enganemos, Jesus nunca trata de assuntos superficiais e nem muito menos supérfluos. Aqui ele está lidando com a integridade do coração e da palavra, portanto, com a essência do que significa ser um cidadão do reino, uma vez que Mateus o apresenta como rei. Então ele vem trazendo o que significa ser cidadão do reino. E após ele já ter falado alguns ensinos que nós já discorremos aqui, hoje é um outro ensino muito profundo, que se refere ao cidadão do reino. E diz assim, Mateus capítulo 5, 33 ao 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, por seu estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. É um texto interessante, profundo. Mas eu quero dizer, meus irmãos, primeiro, que Cristo aqui no Sermão do Monte, ele está ensinando aos seus discípulos sobre qual é o verdadeiro espírito da lei. A lei até então havia sido deturpada, distorcida pelos escribas e fariseus. E Jesus ele está revisitando esses mandamentos da lei e já fez isso com o mandamento não matarás e com o não adulterarás, que nós já falamos aqui. Jesus está aqui mostrando o sentido correto e mais profundo da lei. Ele nos mostra que o pecado não ocorre apenas quando se torna público, em forma de ato ou palavra. O pecado, na realidade, ele já acontece quando é concebido no coração. Então, quando é concebido no coração, já é pecado. Isso é que Jesus está dizendo. Isso a gente pode conferir em Mateus 5, 21 a 30. Todavia, deixa eu explicar aqui que não é quando a pessoa é tentada. É diferente. Mas quando ele concebe no coração. Quando ele agasalha no coração. Então, os homens e mulheres da época aqui não deveriam obedecer a Deus de uma maneira legalista. Apenas para dizer, obedeci. Como se estivesse cumprindo tudo exteriormente. Mas deveria obedecer por amor a Deus e a sua lei. E é nesse sentido
que no início do Sermão do Monte, Jesus declara: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Está no versículo 20, capítulo 5. Então, os escribas e fariseus praticavam essa justiça exterior, apenas, como diz o ditado, para inglês ver, fabricada apenas para os homens verem. Mas a justiça que Deus requer é aquela que procede do coração, em amor a Deus, aos seus testemunhos e à sua palavra. Então Jesus aqui continua ensinando e agora ele trata especificamente de juramentos, apresentando pelo menos algumas lições importantes aqui nesse trecho. Eu vejo que a primeira lição que eu vejo aqui é não menospreze o seu próximo. Então ele começa dizendo: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os seus mandamentos. Está no versículo 33. E o que o Senhor está corrigindo aqui? O que havia de errado nessa fala dos antigos? Veja o que realmente dizia a lei de Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 11 e 12. A lei dizia assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. É isso que está registrado em Levítico, capítulo 19, versículos de 1 a 12. Então, note aqui, meus irmãos, que o texto de Levítico trata tanto do próximo quanto de Deus. Ele diz: não usareis de falsidade cada um com o seu próximo. E também, não jurareis falso pelo meu nome. E os mestres da lei, no entanto, citavam apenas a parte que se relacionava a Deus. A ideia deles, na realidade, era: o importante é sermos sinceros com Deus. Com o próximo, a gente dá um jeito, isso é de menor importância. E é isso que Jesus está corrigindo. O texto inteiro mostra isso. Eles faziam um juramento como: eu juro pela minha cabeça que estou falando a verdade. E mentiam. Eu juro pelo Jerusalém que vou fazer isso, que vou cumprir aquilo. E não cumpriam. Então, o juramento aqui se tornou um instrumento de manipulação da verdade, como se fosse um verniz religioso para uma vida que não tinha verdade, que não tinha integridade. Então, é um tipo de vida, de religiosidade aqui, que se contentava apenas com o exterior, mas não transformava o interior. Jesus está mostrando que o problema aqui não era o juramento em si mesmo, mas a quebra da palavra, a falta da verdade, a falta de honestidade, a falta de sinceridade, a falta de compromisso com a verdade. Por isso ele afirma: se porém a tua palavra, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Ou seja, precisamos jurar para que alguém acredite em mim? A minha palavra, como cidadão do reino, deve carregar essa dignidade de aceitação. Pelo fato de eu ser cidadão do reino, fato
de eu falar alguma coisa, tem que ser digno de aceitação. Então tem que ser verdadeiro, franco, honesto. Esse é o espírito da lei que Jesus está mostrando aqui. Então, quando alguém cumpre as suas promessas, seus juramentos para com Deus, mas, por outro lado, vive uma vida de meias-verdades, de meias-verdades mesmo, para com o próximo, Jesus está dizendo aqui que ele está quebrando igualmente a lei de Deus. É isso que Jesus está mostrando, está ensinando. Ele diz: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mas e quanto ao próximo? Essa parte os mestres da lei não citavam. Eles estavam deturpando, distorcendo o ensino da lei e menosprezando a importância da honestidade, da verdade nos relacionamentos humanos. Ninguém questiona que devemos cumprir os nossos votos com Deus. Mas o ponto de Jesus aqui é: eles não cumpriam a própria palavra, nem com Deus e nem com o próximo. Esse é o ensino aqui. Outro ensino que a gente tem que deixar claro, que juramentos não são proibidos na Bíblia. Ao longo das Escrituras, nós vemos vários juramentos. As alianças do Antigo Testamento eram feitas com base em juramentos, em compromissos solenes. Mas há juramentos também no casamento, no batismo, na ordenação de ministério. Um servo ou uma serva de Deus é separado ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorado. Então, é feito também juramento. E esses grandes marcos da vida cristã envolvem essas promessas feitas diante de Deus e de testemunhas. Então, a Bíblia não proíbe esses juramentos. O problema, a questão aqui, é o uso banalizado e hipócrita dele. É o que estava acontecendo aqui nesse contexto, como os fariseus faziam. Eles juravam por coisas que não eram legítimas, pois não tinham palavras. Eles não honravam seus compromissos, não sustentavam o que diziam. E Jesus aqui ele resgata a importância de honrar a palavra, especialmente nas relações horizontais com o próximo. Se no relacionamento com Deus nós devemos cumprir os nossos votos, também devemos cumprir a nossa palavra com o próximo. Jesus está trazendo isso aqui de uma maneira clara. Por quê? A verdade, esse compromisso é sinal de amor ao próximo. A Bíblia ensina isso claramente. Se a gente ler lá no Salmo 15, versículo 1 e 2, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Salmo 15, versículo 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, essas coisas que deveis fazer, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Eu já estou citando aqui Zacarias 8, 16 e 17, que diz assim: essas coisas que deveis fazer, falar a verdade, cada um com o seu próximo, executar juízo segundo a verdade e a paz, não penseis mal uns dos outros,
nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Mais um texto, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus confronta era isso. Cristo resumiu, na realidade, a lei, toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E falar a verdade é um sinal de amor ao próximo. Ser franco, ser honesto, sincero nas relações, coisa que não estava acontecendo aqui na época de Jesus. Então devemos ser franco, honesto, verdadeiro, cumprir a nossa palavra, os nossos votos, os nossos juramentos, sejam nível comercial, familiar, espiritual. Isso é cumprir a lei de Deus. Eu, porém, vos digo. E os fariseus não eram assim. Eram enganadores, simuladores, falsos, hipócritas, sepulcro caiados. E Jesus nos advertiu, eu repito de novo isso. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. A gente olha para a nossa sociedade, a gente vê que a franqueza está em extinção no nosso dia. O ser franco, ser verdadeiro. E porque hoje parece que se a gente for falar a verdade, uma sociedade cheia de milímetros. Mas a franqueza, quando é feita em amor, é uma virtude cristã. Eu estou dizendo falar, ser verdadeiro, ser franco, não ser dissimulado nem falso, não é a dizer a verdade também de uma maneira ríspida. Ah, vou falar, doa quem doer. Não, mas é falar a verdade, como diz em Efésios 4:15, com sabedoria e amor. É falar do que tem que ser dito sem omitir, mas com mansidão, com cuidado. Segundo ensino que eu vejo aqui, que nós encontramos nesse texto, é não jures por aquilo que não te pertence. Não jures por aquilo que não é seu, que não está sob o seu controle. Aí eu vou para o versículo 34 a 36. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por seu estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. O que está acontecendo na época de Jesus? Os juramentos eram feitos, eram tratados, na realidade, com muita levianidade. Por isso a palavra dele não tinha um valor. Eles começavam a usar esses juramentos por coisas menores, para dar uma aparência de seriedade. Eu juro pelo céu que eu vou cumprir. Minha palavra. Eu juro pela terra, eu juro por Jerusalém, eu juro pela minha cabeça. E Jesus os repreende, mostrando que mesmo essas coisas sendo consideradas menores do que jurar por Deus, elas também não pertencem a eles. E jurar por aquilo que não nos pertence é oferecer uma garantia que nós não temos. Como se Jesus estivesse falando assim, vocês não são donos do céu para jurar por eles, vocês não são donos da terra, de Jerusalém, nem da própria cabeça, porque vocês não podem nem tornar um cabelo branco em cabelo preto.
nem o cabelo obedece você. Então Jesus está mostrando que nós não temos domínio sobre nada. Então quem são vocês para oferecer essas coisas como garantia? Por isso não jurem por elas. Em vez de jurar, que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. Outro ensino que eu aprendo aqui. Mateus 35, 37. Não quebre a sua palavra. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Para que as pessoas acreditem em você, não precisa jurar. Você tem uma palavra, você é cidadão do reino, sua palavra tem que ser certeira, confiável. Já foi o tempo, meus irmãos. Nós vivíamos numa época que não precisava nem assinar um papel. Porque a palavra era digna de confiança. As pessoas acreditavam. Tinha pessoas que você acreditava. Aquela coisa de amarrar o bigode, como se falava. Elas saberiam que você ia cumprir o que você disse. A nossa palavra como cidadão do reino precisa ser tão firme que, se você disser que fará algo, você vai fazer. E a Bíblia nos ensina, como eu já citei aqui, o Salmo 15, versículo 1, quem habitará no tabernáculo do Senhor, o versículo 4 diz assim, o que jura com dano próprio e não se retrata. Versículo 4. O que significa isso? Que a sua palavra é tão séria como cidadão do reino, é tão digna, que mesmo percebendo depois que você talvez vai ficar no prejuízo, você não volta atrás. Você assume o prejuízo porque a tua palavra vale mais que qualquer outra coisa. Então vivemos hoje numa cultura, infelizmente, do engano e de trapaça, onde a palavra não tem mais valor. Como eu disse antigamente, um aperto de mão selava um acordo. Hoje nós precisamos de contrato, de advogados, de cartório, e ainda assim há quem engane. Mas o cristão, cidadão do reino, tem que ser diferente, e é isso que eu aprendo com Jesus aqui. Que a nossa palavra tem que ser suficiente. Se falou, pode confiar. Se essa pessoa prometeu, ele é cidadão do reino, ele vai cumprir. Ele disse que vem em tal hora, ele vai chegar em tal hora. Homens e mulheres que cumprem sua palavra são pessoas honradas. Mas o Rui Barbosa escreveu que haveria um tempo que as pessoas iam ter vergonha de serem honestas. Vivemos essa época. Vivemos em tempos de desonra. Mas os cristãos, nós como cidadãos do reino, podemos e devemos ser diferentes, porque a palavra de Deus permanece em nós e a palavra de Deus não muda. Cristo continua aqui nos ensinando a sermos fiéis aos nossos compromissos. E a palavra de Deus nos ensina em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tiago 5,12. Acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não, para que não caiais em juízo. Tiago parece que está aqui relembrando as palavras de Jesus, quase que literalmente. Então, nossa palavra deve ser confiável porque somos filhos de Deus.
Quando dizemos sim, é sim. Quando dizemos não, é não. E ponto final. Jesus encerra dizendo assim: o que passar disso vem do maligno. Isso é forte demais. É muito forte. Se não cumprimos o que dizemos, nós estamos muito próximo do pai da mentira. Quando há dissimulação, há mentira, há engano, não há cumprimento, ação com desonestidade, nós não estamos seguindo o passo de Jesus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Pai da mentira, que é mentiroso, enganador, e é isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Enganador, se disfarça de anjo de luz para enganar. E Deus, nesta noite, através dessa palavra, nos convida para uma vida da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cumprimento da palavra. Nessa parte do Sermão do Monte, Cristo nos ensina a não menosprezar o próximo, a honrar os compromissos com Deus e com as pessoas, a não jurar por aquilo que não nos pertence e a sermos fiel à palavra que nós damos. A credibilidade nossa não vem de juramentos, mas vem de Jesus, que é a verdade que habita em nós. Eu lembro homens como Mateus, que era cobrador de imposto, Zaqueu, eles antes de conhecer Jesus viviam na desonestidade. Ao conhecerem a Cristo, mudaram completamente. Zaqueu, inclusive, disse que restituiria a quem tivesse defraudado. Eles passaram a viver com integridade. Que as nossas vidas seja tão transformada, que as pessoas vejam essa franqueza, essa verdade, essa retidão, essa sinceridade nos negócios, nos relacionamentos, na vida, que o bom perfume de Cristo seja exalado através das nossas vidas. Então Cristo nos chama a essa justiça superior, acima, não apenas no que fazemos, mas no que dizemos. A marca do cristão não é apenas o que ele demonstra exteriormente, mas é o que está no coração. O quanto sua palavra é confiável. Quem é filho do Deus verdadeiro deve ser esse cristão que é da verdade. Isso significa que a nossa palavra é simples, é firme e carrega o peso de quem vive na luz. Se há duplicidade em nossas vidas, devemos nos arrepender. Se a nossa palavra muitas vezes perdeu a credibilidade, devemos nos arrepender, buscar perdão, que só Cristo pode dar. Ele é a verdade. Somente nele podemos viver uma vida onde o sim é sim e o não é não. Que assim o Senhor nos abençoe nesta noite, para o louvor da sua glória. Amém.